ficar atento aqui ao sinal de notificação. Bom dia, vou explicar aqui brevemente, né, pela terceira vez, a nossa atividade aqui. Bom, deixa eu voltar aqui. Foi proposto um projetinho, né, com duas entidades, aluno e disciplina, um relacionamento simples, de um para muitos, e muitos para um, conforme nós podemos ver aqui na tela. Nós temos um campo ali do lado N, nós colocamos a chave estrangeira, geralmente é no lado N, né? Nós temos um relacionamento aqui na entidade aluno, com a chave ficar para disciplina. Bom, os passos foram criar um projeto Spring, escolher as dependências, no caso são essas aqui, Spring Data. Nós temos uma dependência nova que é o TimeLeaf, que é o nosso renderizador de templates. E detalhe aqui, coloquei para a gente atentar a configuração do arquivo properties, tá? Ou seja, toda vez que criamos um projeto, ele gera um arquivo properties para nós. E esse é o detalhe aqui. Importante é atentar que aqui é o nome do banco, do seu banco de dados. Banco de dados. Nome do usuário e senha. Eu mudei o nome aqui só para não ficar parecido. Bom, esse aqui a gente estava desenvolvendo ontem, noturna, e faltou a parte do aluno e corrigiu um bug. E eu estou apresentando para vocês. O projeto está disponível. Bom, qual foi o passo a passo? Criar os modos, os repositórios e os controles. Tá? Até então, isso aqui a gente já está cansado de fazer. Cansado, né? Estamos fazendo há um tempo. Que é as nossas APIs. A diferença é que agora, nos controllers, nós não vamos mais retornar o tipo responsiente, né? Vamos retornar sempre o model. Ou seja, vamos retornar um tipo de dados que o nosso template renderiza. Então, nós tínhamos lá, estudamos o pattern MVC, então nós vamos estar trabalhando com a parte de views agora. Eu vou ter que ficar olhando aqui, de vez em quando, a tela do gravador, que ele para a gravação quando eu estou sozinho. Então, eu tenho que clicar lá e eu não faço isso, e eu tenho que gravar várias vezes. Bom, depois nós criamos arquivos HTML, ou seja, nossos templates, que terão os códigos injetados. Tá? Então, aqui nós usamos um tipo model envio, né, no nosso controller. A diferença, até aqui é tudo igual, a diferença é o nosso tipo de retorno. Beleza? Bom, para cada entidade nós vamos ter 3 arquivos. O de listar os alunos, o de cadastrar os alunos e para editar o aluno. Certo? Então, de edição do aluno, de cadastro. Isso será bem semelhantes, eles serão muito parecidos. Então, eu recomendo fazer um, depois copie os outros. Tá? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Vou apresentar o projeto. Estava apresentando antes. Nós iniciamos pelo model. Model disciplina. Cria os atributos, ID, nome, carga horária. Anota a entidade, ou seja, arrombante, para a classe. Cria os getters e setters. Tá? Um detalhe é que eu geralmente tiro o set ID. Vamos deixar, tá? Não esqueçam disso, porque a gente vai precisar utilizar. Eu tive um probleminha, eu tive que voltar a colocar. Até eu identificar, eu acabei demorando. Bom, e nós temos aqui um relacionamento bidirecional. Então, de aluno para disciplina, muitos para um, e disciplina para alunos, eu quero fazer o caminho reverso. Então, de um para muitos. Então, eu coloco aqui o on to main. Se é um para muitos, então é uma lista. Lista de quê? De alunos. Então, a lista de alunos, chama aluno, e apenas vou mapear com um atributo da classe do model aluno. Bom, no model aluno, nós fizemos a mesma coisa. Deixa eu só voltar. Eu tenho que ficar voltando aqui para ver se não para. Model aluno, precisa de atributos, nome, CPF, o ID. Né? E agora, esse é o lado N, nós temos que colocar a chave estrangeira aqui. Então, vamos falar que o aluno está em uma disciplina, né? E nós colocamos a anotação main to one, e apenas faço um controle aqui para dizer qual que é a minha coluna de chave estrangeira, a minha FK, vai ser a disciplina ID. Aí criei os getters e setters, construtores, lembrando do deixar o get e o set do ID, está tudo certo. O próximo passo foi fazer os repositórios. Então, aluno e disciplina repositório comum, né? Basta criar uma interface,
e herdar de JPA Repository e passar o model. Ou seja, aluno repository recebe um model de aluno. Ou seja, o CRUD dessa entidade, basicamente. Pode disponibilizar os métodos para isso. E não esqueça de anotar como arroba repository. E o disciplina repository também, mesma coisa. Então, isso nos habilita a usar o disciplina repository, já fazendo o uso de alguns métodos com o banco aqui, para, por exemplo, salvar uma disciplina, buscar uma disciplina, apagar, etc. Bom, aí a outra etapa foi criar os nossos models. Então, criei um model para cada entidade. Vamos começar aqui pelo disciplina controller. Antes de começar aqui, deixa eu voltar. Beleza. Bom, o que tem de diferente aqui no controller? Nós criamos controlador de rotas, normalmente. Tá? A diferença é que não usamos a notação hash, porque o hash ele prepara o controller para trabalhar com o JSON, desenvolver JSON XML. Nós queremos desenvolver sempre models, um outro tipo de objeto que o nosso template engine vai renderizar. Bom, eu estou na rota disciplina, então eu vou trabalhar com os dados de disciplina no banco, né? Consultar, listar. Então, nós injetamos aqui o disciplina repository, certo? Na rota disciplina, se não tiver nada à frente, ele vai cair nesse get. E nós temos aqui um método, que é um public string mostra form. Esse mostra form, ele vai devolver uma string, ó, disciplina cadastrar. Ou seja, o método tem uma string e retorna uma string. Se nós temos o template engine, nosso sistema, por exemplo, o TimeLeaf, se eu retornar uma string e na pasta de templates existir um arquivo HTML com este mesmo nome, ele vai renderizar, vai jogar para nós. Então, a ideia é o seguinte, quando alguém cair nessa rota /disciplina, vai retornar essa página aqui, certo? TimeLeaf vai jogar essa página para nós, que é de cadastrar a disciplina. Então, vamos ver o que ele vai fazer. A cadastrar a disciplina, ele vai mostrar essa página aqui. Então, o HTML dela é esse aqui, ó. Ele vai ter 2 campos de texto, né? Um de texto e um de numérico, e 2 botões, tá? Para gravar e para listar a disciplina. Bom, esse é o HTML, vamos olhar para o HTML dela aqui, né? Pode? A pasta em que os arquivos estão precisam ser as pastas templates. Então, eu criei os 3 arquivos para cada entidade, ó, 3 alunos, 3 disciplinas, atualizar, cadastrar, listar. Vamos lá mostrar o cadastrar da disciplina, que é esse aqui, que nós vamos retornar. Bom, nós temos 2 entidades aqui, né? Deixa eu ver. Nós temos 2 entidades que são o seguinte, aluno e disciplina. Então, eu vou criar 2 campos aqui, por exemplo, para preencher a disciplina, preciso apenas do nome e da carga horária. Tá? Esse aqui é o arquivo HTML, nós temos a seção aqui, ó, do header, é o head, importo o bootstrap. Tá? Esse arquivo aqui é para estilização. Vou mostrar aqui para a gente, para que apenas que ele serve. Se eu abrir aqui, ó, olha como ficou diferente. Tá? E se eu voltar com a estilização, ele já dá um upzinho no layout, beleza? Então, essa organização aqui, esses classes, por exemplo, essa nomenclatura de classe, container, tipo close, form control, os nossos divs aqui, os nossos elementos, ela são apenas questão de formatação, tá? Esses nomes são nomes específicos que o Bootstrap utiliza, beleza? Então, aqui no body, abrindo e fechando aqui, nós temos um container, ou seja, para o Bootstrap vai centralizar isso aqui, e nós temos aqui o título, que está dentro de um H2, e criamos um formulário. Então, dentro do formulário, nós temos o seguinte, nós temos 2 campos, né? Um campo para colocar um texto, então, input type text, e um input type number. Aqui nós temos esse TH, field, tá? Quando nós estamos usando o TH, nós estamos falando que o nosso template engine vai olhar para esse campo aqui, e vai injetar alguma coisa aqui, ou enviar alguma coisa daqui. Certo? Então, o que tem de diferente aqui do TimeLeaf?
ele vai pegar um arquivo aqui, no caso um objeto chamado mensagem, não é chamado, acho que foi esse o problema que aconteceu. Ele vai procurar dentro do model que a gente está mandando se existe algo chamado mensagem. Se existir, né, no caso de não sendo vazio, ele mostra isso aqui, a mensagem. Aí esse aqui é um botãozinho do Start, só para mostrar um xizinho. E essa div era do tipo alert, ou seja, só para mostrar uma mensagenzinha, como se fosse uma alerta de sucesso ali, verdinha. Bom, e aqui o formulário, né? Dentro do form group aqui, né? Só para separar os campos. E aqui temos o botão de gravar, que é do tipo submit, do HTML, e ele vai enviar os dados, no caso do nosso objeto de disciplina, para essa rota aqui, ó, via post, método post, barra disciplina, barra criar. Esse é o action que o TimeLeaf vai passar. Bom, e aqui nós temos um link. Esse link aqui, tá? Observam que ele não é um botão, mas aqui ele aparece como um botão. Então, ele é um link, porém, como está anotado como uma class Danger, depende, botão, o Bootstrap vai formatar ele assim, certo? Beleza? Bom, aí acontece. Eu vou agora rodar ela no HTML, no servidor. Beleza? Bom, deixa eu parar aqui, acho que está parado. Vou rodar novamente aqui. Aí, nós vamos entender aqui agora como funcionam as rotas. Bom, então, o primeiro template é esse arquivo disciplina cadastrar, que ele vai ser enviado quando alguém chamar barra disciplina, e vai cair exatamente nesse método, certo? Então, deixa eu abrir aqui o localhost. Deixa eu chamar, o servidor está rodando, tá ok. Se eu chamar a rota disciplina, sem nada na frente, é o tipo get, feito pelo navegador, ele exatamente mostra essa tela aqui de cadastro. Beleza. É isso que nós queríamos. Bom, o que acontece? Quando clico no botão gravar, tá? Esse gravar aqui está exatamente lá no nosso template. Então, vamos olhar o que o gravar faz. Disciplina cadastrar, gravar, o botão gravar disciplina, é o tipo submit, ele vai enviar para essa rota aqui, que é o action do nosso form. Disciplina barra criar. Então, existe um método aqui do tipo post, que vai receber um objeto disciplina, com esses campos aqui. Carga horária e nome. Que é exatamente o que nós estamos aqui. Então, vou colocar aqui, cadastrar. Aluno, que deve. Agora, é disciplina, né? Vou colocar aqui. Vou gravar a disciplina. Esse aqui é o nosso divisinho lá do Alert. Disciplina salva com sucesso. Bom, basicamente, teoricamente, para estar cadastrado, o que foi feito? Ele chamou aquela rota, que é o barra disciplina, que está no nosso controller, e o criar. O criar do tipo post, tá? Então, o que tem diferente aqui? Vamos ver. A diferença aqui, isso aqui é um método string, nós já falamos, retorna quando tem esse nome como um template, ele mostra. E aqui nós temos, ao invés de usar o response, quando nós estamos usando a API, estamos usando model e view, certo? Model view é um tipo de dados, um objeto, que o template engine vai renderizar. Aí ele cria uma view com um determinado nome e injeta dela algumas coisas. E o TimeLeaf consegue interpretar isso e transformar em HTML, onde tem as tags dentro do template. Onde tem as tags aqui dentro, ele consegue pegar dentro do objeto, tanto para enviar quanto para trazer os dados. Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos explicando aqui o que tem diferente aqui. Vou dar uma parada aqui. Recebe um objeto, tipo disciplina,
que é enviado aqui, e cria um model view, ou seja, cria uma variável model view desse tipo e chama ela de disciplina cadastrar. Ou seja, quando eu dou um new model view, eu preciso passar um parâmetro, que é o nome da view, que exatamente é o nome que eu quero aqui utilizar. Ao invés de tornar como string aqui, eu coloco um nome para ela. Então, quando o template engine encontrar esse, ele vai buscar exatamente essa página aqui. Então, é só isso. Cria essa variável desse tipo com este nome. Bom, como eu já tenho o objeto disciplina que veio via push, aqui segue o fluxo normal que nós já conhecemos. Disciplina repository.save e gravo no banco. A diferença é que agora eu quero devolver esse objeto, esse model view. Eu posso adicionar coisas dentro dele. Além de ser uma view, ele carrega dados no nosso model. Então, eu tenho um método chamado addObject e eu posso ficar adicionando coisas. Esse object, ele recebe um map, que é uma chave e um valor. Tá? E pode ser qualquer tipo de objeto. Então, esse é o nome do objeto e esse é o objeto. No caso, aqui é uma string com essa mensagem. Certo? Então, ele vai criar um map com a chave mensagem e o valor disciplina salvo e retorna o model view. Esse return model view exatamente para essa view aqui, ó, disciplina cadastrar. O que vai acontecer? Aqui no nosso template, ele vai chamar novamente a página. E agora vai ter um objeto chamado mensagem que não vai estar vazio. Ele encontrou aquela chave e ele vai mostrar exatamente o que veio no corpo daquela variável, né, digamos assim. Certo? Então, ele olha o model, tem um objeto, tem um map com key mensagem e pega o value dela e joga. Basicamente, é isso que ele faz. Então, ao finalizar, clicar aqui no botão de gravar, ele vai para o controller, chama o criar, passa a nossa disciplina, ele salva no banco. Isso aqui é comum, tá? O que mudou, nós estamos mudando aqui agora nós estamos tratando isso como uma view e devolvendo. Beleza? Deixa eu desfazer aqui. Bom, esse é feito o processo de cadastrar, então nós vimos. Aqui nós temos o listar disciplina. Então, o listar disciplina, se vocês observarem aqui, ó, perto da temperatura, ele é um link, ou seja, ele está chamando uma rota. Então, ele é do tipo get, disciplina listar. Então, quando cair no get, listar, o que ele vai fazer? Exatamente, cria um model com o nome disciplina listar e faço o que nós costumamos fazer. Vou no uma lista de disciplinas, que é o que eu quero mostrar. Vou lá, disciplina repository, find all, que ele já me devolve essa relist. Certo? Aí eu adiciono essa lista aqui dentro do model. Lembra que eu falei que eu posso adicionar qualquer tipo de objeto? Eu só tenho que passar a chave. A chave vai ser chamar disciplinas e o objeto é esse aqui, que vai ter uma lista de disciplinas. Beleza, e retorna o model view. Quando eu retorno, ele chama exatamente essa página aqui, disciplina listar. E o disciplina listar, nós vamos ver aqui o código HTML, que tem disciplina listar. Tem um header aqui, importa o arquivo do Bootstrap, CSS, mesma coisa. Tá? A diferença é que nós temos aqui uma tabela, e nos elementos da tabela, ao invés de fazer isso dessa forma, estática, nós temos um comando aqui do timeleaf, it, que ele itera, ou seja, para cada é um for it. Aquele objeto ou alunos, perdão, que é a disciplina listar, aqui são todos parecidos. Nós temos o for it. Então, para o objeto disciplina, para cada um eu vou chamar de disciplina. Se tiver 10 disciplinas nessa lista, eu vou rodar uma por vez. E vou pegar o ID, o nome e a carga horária. Tá? E esse é o template. Ou seja, vai ter ID, nome, carga horária e ações. E vou colocar os dados aqui. Ou seja, por isso que é um template engine. O Timeleaf consegue iterar no nosso arquivo lá, objeto Java, e injetar dentro desse HTML. Beleza, e nós temos aqui dois links, né?
Ou seja, como eu já tenho o ID, eu monto o link chamado disciplina /atualizar/ID. Tá? Nesse botão editar, esse link chamado editar, e um com a rota pagar, para excluir. E aqui no final eu coloco um para cadastrar a disciplina e nós temos os importes de todos os arquivos. Lembrando que eu coloquei aqui o import do jQuery, porque ele é uma dependência do Bootstrap e por acaso não estava funcionando um xizinho para fechar o nosso alert aqui. Então nós temos uma página semelhante a outra. A diferença aqui no bar, ao invés de ter um formulário, aqui nós temos uma tabela. E nessa tabela nós vamos mostrar todos os elementos. Basicamente, se eu abrir aqui, essa disciplina listar, é isso que ela tem. E o TimeList vai injetar aqui, ó, essas linhas, para cada elemento da lista que retornar. Beleza? Então, vamos lá. A rota aqui é listar. Deixa eu voltar. Então, aqui eu tenho, ó, /disciplina /listar. Então, se eu clicar aqui, ele vai chamar a listagem de disciplina. Então, ele fez a consulta aqui, o nosso repositório. Disciplina listar, achou as disciplinas cadastradas no banco, jogou nesse objeto aqui, nessa variável, e jogou dentro do model. Quando o template engine viu o model e identificou que tinha disciplinas, ele fez aquele it, né, o for it, e jogou exatamente preenchendo o template. Então, o template é um modelo, ele só jogou dentro do modelo. E ao final de cada campo aqui eu coloquei 2 links, né? Observe que aqui embaixo novamente vai aparecer a rota. O editar com o ID e o apagar, tá? Que são o link que nós colocamos aqui. /disciplina apagar, /disciplina atualizar. E é isso. Bom, nós vamos para os outros endpoints, então atualizar e o apagar. Quando nós clicarmos, então listar, nós já vimos o criar, quando for o apagar, ele vai receber aqui aquele ID na frente, né? Nós vimos aqui, ó. Atualizar 28. Então, esse aqui é um get. Porque ele vai ter que pegar da rota lá da barra de endereço do navegador esse ID aqui. Então, nós chamamos aqui uma path variable, ID, tá? Que é do tipo long. Eu vou chamar de ID aqui. E o seguinte, tá? Eu só preciso disso. Disciplina repository, o método do nosso JPA repository, delete by ID. Bom, e faço um return, tá? Observe que ela é do tipo string, ó, então eu já retorno uma rota. O redirect, se existe isso aqui, ele já vai listar, cair no listar. Então, assim que apagar, ele chama a rota listar. Bom, o que nós temos aqui que poderia ser melhorado seriam as validações, né? Por acaso, a gente poderia chamar esse endpoint aqui na mão, passando um ID estranho. Mas, assim, as validações deixam para vocês colocarem, para ver se o ID existe ou não, se foi encontrado, etc. Beleza. Fora isso, nós temos aqui então, como que fica? Vou mostrar aqui, né? Vou excluir. Ele vai chamar a rota, passando o ID. Tem uma confirmação aqui, deixa eu mostrar ela no HTML. Que é esse aqui, ó. Quando clica, ele retorna um confirma, um tipo com a mensagem. Então, se for ok, eu confirmo, ele retorna o evento. Ou seja, dá prosseguimento. Então, vai para a rota. Ok? E ele já chama o listar de novo. Então, ele já excluiu do banco e chamou o listar. Ou seja, nosso controller aqui, quando estava a apagar, deleta do banco e chama o listar. Beleza? Basicamente é isso. Opa. Aconteceu aqui. O ID 6. Tá, violou uma chave aqui. Eu já estou usando ela. Tá? Isso aqui precisa ser tratado, mas isso aqui não é um erro.
quer dizer que eu tenho um aluno cadastrado nessa disciplina. Tudo certo. Tá? Bom, agora vamos ver o outro método, que é o atualizar. Imagine, então, que eu quero atualizar um aluno. Bom, eu vou mandar, assim como eu mandei os dados do aluno pelo método post, né, para criar. Só que o método post, do atualizar, ele vai pegar o quê? O ID que vem na rota, então quando a gente clicar aqui em editar, ele vai chamar essa rota. Tá? Só que, tá vendo que ela tem um get? Tá? Aqui em cima responde a um get. Então, eu tive que fazer esse get exatamente aqui. Ele chama atualizar, barra ID, e eu passo exatamente o que eu preciso aqui como módulo. Ou seja, eu coloco um atributo para ele aqui, que vai ser a nossa disciplina. E como eu já passo o ID no path, ou seja, aqui em cima, eu busco essa disciplina, vejo se ela existe. Basicamente é isso, eu jogo ela aqui dentro e adiciono ela dentro do model e já retorno a disciplina atualizar, que agora nós vamos ver ele aqui, com este objeto. Tá? Com que objeto? Com a disciplina. Certo? Basicamente é isso. Então, atualizar ele é um formulário também, é igualzinho o de cadastrar. O que tem de diferente aqui? Ele tem esse t-value, ou seja, o TimeLeaf vai buscar esse valor, objeto disciplina nome, e vai jogar dentro desse campo. Ou seja, por isso que ele já vem preenchido quando eu clico em editar. Ele pega o value do objeto disciplina e coloca aqui. Então, eu só vou ter isso de diferente, praticamente. Tanto para a disciplina aqui, quanto para a carga horária. Basicamente foi isso. Eu poderia usar o mesmo formulário, mas teria que fazer algumas verificações para ver quando que era, eu queria mudar o botão, uma hora seria cadastrar, outra hora atualizar. Preferi fazer separado. Bom, é isso. Aí quando eu estou nessa tela, que eu tenho o objeto, quando eu clico atualizar, observa que não aparece nada aqui embaixo. Então já não é mais um get, é um button aqui. Então, nós vamos ver aqui no HTML, nós temos um button do atualizar, que é o atualizar disciplina. Exatamente isso. E o action deste form é exatamente enviar para essa página, com esse ID, para essa rota, via post, com o método post. Então, o que vai acontecer? O primeiro get, a primeira vez que eu clico em editar, eu estou usando o get para chamar essa página de atualizar disciplina já com o objeto. E quando eu clicar em atualizar, eu estou chamando novamente essa rota, só que via o método post. E quando eu uso o método post, aqui no atualizar, ele vai receber a disciplina, esse objeto, vai pegar a variável, e eu vou colocar o ID nesse objeto. Como eu já tenho o ID aqui, no caminho, eu tenho que setar meu objeto. Foi um problema que eu tive. Ele estava salvando um novo arquivo. Então, o ID no objeto e salvo. Tá? E uma diferença é a seguinte, nós estamos usando aqui um redirect attributes, ou seja, é um do tipo, um atributo tipo flash. É um atributo que existe só no momento que a página ela vai ser executada a primeira vez. Ou seja, eu mando um atributo uma vez e na hora que ela renderiza, ele tem esse atributo e depois já não tem mais. Ou seja, é um atributo rápido, chama de flash. Chama mensagem, chama disciplina atualizada com sucesso. Então ele vai lá para a página listar e lá no listar vai ter exatamente a nossa disciplina listar. Ele tem aquele alert. E ele vê se tem um atributo e passa a mensagem que vier. Tá? Lembrando que o atributo só vai existir uma vez, então se eu atualizar, clicar em refresh, aí já não vai mais ter a mensagem. Então, basicamente, é por isso. Então, o atualizar é isso. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu atualizar a disciplina aqui, listar a disciplina, carga horária de novo, vamos colocar 30 horas.
envia aquele flash atributo. Então, se eu listar aqui, ó, ele já não vai existir mais. Tá? Por isso que ele só existe na próxima renderização. Beleza. É isso. Então, nós temos aqui, com relação à disciplina, relação à nova disciplina. Nós temos o cadastro. Nós temos a listagem. Nós temos a atualização. Para o nosso CRUD, certinho. E a exclusão. Opa, isso aqui eu não posso excluir. Esqueci. Por que eu não posso excluir? Já vou mostrar. Bom, aí, feito isso, basicamente, nós temos aqui o controller do aluno que tem a mesma coisa. Opa, deixa eu só apagar isso que eu estava testando. Copiei, colei do outro e fui alterando. Então, nós temos o mesmo esqueminha para atualizar, um gadget com post, para apagar, e um para criar, certo? Então, aqui eu vou ter esse listar, que é a mesma coisa, vou retornar o objeto lá, o aluno repository, e eu vou ter exatamente aqui um formulário. A diferença aqui é que eu preciso buscar umas disciplinas no meu mostra forms, e eu vou retornar aquela página com aquele objeto. Então, deixa eu vir aqui, para essa rota, ela vai se chamar aluno. Por que eu preciso disso? Porque ele vai montar esse select para nós aqui. Só por isso. Então, eu coloco aqui uma disciplina, para ele já trazer as disciplinas aqui, preenchidas. Para quando alguém for cadastrar um aluno, escolher aqui. Bom, então, o que tem diferente exatamente aqui é apenas esse formulário de cadastro de aluno. Qual que é o campo novo que tem aqui? Esse campo select. Tá? Ou seja, ele vai montar aqui uma option, ou seja, para cada item de disciplina que ele encontrar, ele joga como uma opção naquela lista de select. Tá? Basicamente é isso. E o valor, obviamente, é o ID de cada disciplina. Ele exibe pelo nome. É só esse campo de novo. E o atualizar também tem que ter, caso o cara queira mudar. E o resto é tudo igual. Então, o funcionamento fica assim. Cadastro de aluno, lá, José, 23, Java. Gravo o aluno. Mesma coisa, botãozinho, listar alunos, vou editar e excluir. Posso excluir José, posso excluir todos os alunos, não tem problema. Agora lá eu poderia excluir disciplina, que tem Node, porque já não tem mais nenhum aluno vinculado. Tá? Por isso estava dando aquele erro, a violação de constraint. Então, vou voltar da rota aluno e vou mostrar mais um aluno. Eu coloquei em Java aqui, estar alunos, deixa eu... Aqui o CPF do Pedro vai ser diferente. 2423. Tá? E dá tudo certo. Então, basicamente, nós temos um CRUD funcional, tanto para listagem de alunos, quanto de disciplinas. Lembrando que no cadastro de aluno, nós temos um select aqui, com as nossas disciplinas cadastradas. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço, boa sorte aí. Espero que dê tempo para vocês estudarem.